Cara, esse público 50 a mais, eles veem na viagem, uma válvula de escape, assim, vamos dizer, né. A gente até estava conversando antes do podcast iniciar, falando que culturalmente, no Brasil, primeiro só um disclaimer, né, o nosso público é 95% feminino, mulher. Então voltando à parte cultural, todo mundo sabe, aquela parte do tradicionalismo, né, da família brasileira, em que a mulher cuidava do filho, ficava mais em casa, então essas mulheres, elas, boa parte da vida delas ficaram ali em prol da família, né? Cuidando do filho, depois do neto, ajudaram a criar, né, a família toda. E nesse momento que elas se encontram ali numa idade 50 a mais, elas começam a investir nelas mesmas e esse público prioriza o investimento em experiências, não em bens materiais. E a melhor experiência que a gente pode ter, eu acho que tanto para um público 50 a mais quanto para um público menos de 50 anos, é viajar. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Caio, planejamento aqui da Monkin, e eu tô felizmente mais um dia de volta aqui pro DGG para a gente gravar um episódio muito legal com o Rodrigo Pastore, que é co-CEO e sócio da Pastore Turismo, né, uma agência que já está no mercado há algum tempo, que tem já muito reconhecimento e muita autoridade para falar sobre um tema muito legal aqui com a gente, que são as viagens e o turismo para o público 50 a mais. Rodrigo, seja muito bem-vindo, muito feliz em estar aqui com você. Valeu, pessoal. Obrigado. É uma honra estar aqui, participar do Galho em Galho. Tenho certeza que vai ser um papo show de bola. Legal, Rodrigo, muito obrigado. Pessoal que está assistindo aí, já lembra de deixar aquele like, compartilhar, né? É sempre importante para a gente poder estar junto com vocês e continuar fazendo o nosso DGG aqui. Bom, Rodrigo, a gente vai falar hoje principalmente sobre o turismo, sobre o público 50 a mais, e eu queria começar, né, primeiro sabendo de você, como que é a experiência da Pastore Turismo, contar um pouquinho dessa história, de tudo que já aconteceu aí no mercado que vocês estão há um tempo. Boa. Bom, a Pastore ela foi fundada em 92, então ela é mais velha do que eu. Eu tenho 29 anos, a Pastore tem 32, então são mais de 3 décadas aí atuando. Os primeiros 15 anos, quem fundou, né, novamente foi o meu pai, que hoje é o meu sócio. Nós somos os dois sócios da Pastore, ele o CEO e founder, eu co-CEO e partner. Ah, Nos 15 primeiros anos ele atuou mais na formatura, né, então levando o pessoal ali para Porto Seguro e tudo mais. E depois disso ele viu uma oportunidade de virar a pirâmide, né, o triângulo ali de cabeça para baixo e parar de atender o público mais jovem e começar a atender o público 50 a mais. Então hoje a Pastore ela é uma operadora. A diferença de agência e operadora é que a operadora, ela, como o próprio nome diz, ela opera, né? Ela monta o pacote e tem algumas agências que revendem aquele pacote nosso, tá? Então hoje nós somos a referência nacional nesse segmento de viagem em grupo para o público 50 a mais. Legal. E essa virada do seu pai foi em que momento, mais ou menos? Então, foi mais ou menos uns 15 anos atrás, em que ele viu uma oportunidade. Na verdade, esse público, ainda hoje, é um pouco carente de assistência, né? Assim, produtos e serviços totalmente especializados para esse público. É difícil da gente ver, né? Uhum. Empresas que foquem, né, especialmente apenas para esse público. Então, tinha essa falta de assistência e tinha uma oportunidade que ele viu no momento também. Ele aproveitou, juntou o útil ao agradável, e aí tinha contatos lá que ele entrou e deu tudo certo, com muita organização e trabalho. Depois de muito tempo, né, de mais de uma década, aí a gente se tornou essa referência nacional nesse segmento. Que legal, é muito, muito visionário da parte dele mesmo pensar, né? Porque, assim, né, a gente sabe que a virada da pirâmide, como você falou, ela é um processo transitório, né? Que vem acontecendo já há algum tempo, mas, né, olhar para o setor do turismo já, né, com essa perspectiva de, putz, existe ali realmente um espaço que a gente pode habitar, é algo muito, muito interessante. E aí, falando sobre essa virada da pirâmide, assim, né? O que que vocês que já estão aí nesse mercado há um tempo enxergam realmente das diferenças que vem acontecendo para esse público 50 a mais, né? O que que eles estão buscando, o que que eles estão querendo nessas viagens? Cara, esse público 50 a mais, eles veem na viagem uma válvula de escape, assim, vamos dizer, né? A gente até estava conversando antes do podcast iniciar, falando que culturalmente no Brasil, primeiro só um disclaimer, né? O nosso público é 95% feminino, mulher. Então, voltando à parte cultural, todo mundo sabe aquela parte do tradicionalismo, né? Da família brasileira, em que a mulher cuidava do filho, ficava mais em casa. Então,
essas mulheres, boa parte da vida delas ficaram ali em prol da família, né? Cuidando do filho, depois do neto, ajudaram a criar, né, a família toda. E nesse momento que elas se encontram ali numa idade 50 a mais, elas começam a investir nelas mesmas e esse público prioriza o investimento em experiências, não em bens materiais. E a melhor experiência que a gente pode ter, eu acho que tanto para um público 50 a mais quanto para um público menos de 50 anos, é viajar, né? A gente até fala que geralmente as pessoas têm o quê? 2 intervalos no ano ali para as férias. E o que as pessoas costumam fazer nas férias? Elas viajam. Então, no momento de relaxamento que ela tem no ano, as pessoas sempre escolhem viajar, que é a melhor experiência que tem. Então, esse público, ele prioriza experiência e o bom também é que a grande maioria está aposentado. Então, eles conseguem viajar o ano inteiro, tanto em baixa temporada, né, que a tarifa é um pouco melhor, um pouco mais acessível, quanto em alta temporada também. Então, basicamente, costumam viajar o ano inteiro. Legal, a gente até estava discutindo antes mesmo, né, dos dados, né? Hoje 35% dos idosos fazem pelo menos uma viagem ao ano e 16 fazem de 2 a 3 viagens, né? Então existe uma recorrência, né? A gente, com certeza, se a gente for quebrar essa porcentagem, a gente vai ter uns 5% aqui que fazem mais de 3, mais Com de 4 certeza. viagens ao ano, né? É, esse público ele costuma viajar bastante. A gente tem várias clientes inclusive uma que ganhou ano passado, a que mais viajou, viajou 9 vezes no ano. Então, assim, o ano tem 12 meses, né? Vamos supor que ela viajou uma vez a cada mês. Então, foram 9 meses que ela ficou mais viajando do que em casa, Caramba. né? Então, realmente, assim, é um investimento que elas fazem, investimento nelas, no tempo. Esse público é o público que cresce, que mais cresce no Brasil. Hoje são mais ou menos 25 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Isso que a gente está em 2025, em 2040, segundo o IBGE, é, estimativa de 40% da população brasileira vai ter 50 anos ou mais. Então a gente fala de quase metade do público por causa de vários fatores, né? Aumento da expectativa de vida, aumento da tecnologia, que também puxa um pouquinho para a saúde, ali as pessoas acabam vivendo mais, taxa de natalidade está cada vez menor, então as pessoas vivem mais e têm mais tempo para aproveitar. Então, realmente, esse público, o nosso público, né, ele está cada vez mais volumoso, com mais demanda. E também um outro dado muito interessante é que esse público, geralmente, claro que tem as exceções, mas geralmente tem capital para investir. Mais ou menos 54% das aplicações da Bolsa brasileira são feitas por pessoas com 60 anos ou mais. Então, você vê onde que se concentra esse capital, né? Esse Uhum. público movimenta 1,6 trilhão por ano. E, né, novamente, considerando que eles visam a viagem como uma prioridade em experiência, é um ótimo ramo, assim, para a gente estar, né? A gente foca bastante nisso. É um mercado em expansão e que tende a ficar durante muitos anos em expansão justamente por essa inversão da, Por da esse pirâmide e crescimento. os pontos que você trouxe, né? Exatamente, Legal. exatamente. Você foi falando, né, do perfil. 95% então do seu público são mulheres. Quando Sim, a gente fala do público, são as pessoas que estão viajando ou são as pessoas que fecham? os dois. Os Então, dois. assim, até nas campanhas de marketing que a gente faz, a grande parte dos leads que caem lá são mulheres, as que convertem são mulheres. É mais fácil falar do excludente, né, dos Uhum. homens. Então, assim, os homens que viajam, pouquíssimos viajam, e quando viajam, viajam em apartamento single, que é aquele que você fica sozinho, você não compartilha com ninguém. Você tem uma privacidade, mas querendo ou não, é um pouco mais difícil de você. Você pode, né? A gente vai em grupo, você conhece o pessoal, mas quando você vai no apartamento duplo e compartilha com alguém, pelo menos uma pessoa você tem mais contato, você faz mais contato, mais amizade com essa pessoa. Então, o homem geralmente quando viaja, viaja em single, até que é muito difícil dois homens que não se conhecem compartilharem um quarto duplo. Isso é muito comum acontecer com mulheres. Então, às vezes vem uma mulher, eu não conheço ninguém, e a gente fala, fica tranquila, não tem nenhum problema você não conhecer ninguém. A gente vai procurar alguém, não é uma certeza que a gente ache, mas geralmente a gente acha outra pessoa interessada em compartilhar o apartamento duplo, porque também o apartamento duplo é mais acessível, o Sim. single é um pouco mais caro. Então, o homem quando viaja é em single ou acompanhado da sua mulher, então em casal, tá? Entendi. Fora isso, assim, é muito difícil ter homem. Agora, a mulher viaja em single, viaja em duplo com amiga que conhece, viaja em duplo com ninguém que conhece, conhece no aeroporto, né, de vez em quando, ou às vezes até apartamento triplo, né? Então, a mulher, geralmente nessa idade, ela se liberta um pouco mais, assim, ela tá mais preparada para o mundo. Uhum. O homem, a gente sente, assim, até, segundo dados, ele fica um pouco mais recluso, um pouco mais fechado. A gente tem muitas mulheres que são viúvas, então, nesse exemplo específico, elas viajam mais, assim, né? Agora, o homem
não tanto. Por isso Hum, que, consequentemente, nosso público é hum, majoritariamente feminino. feminino. E tem você falou das duplas, dos trios, mas tem muitos grupos, assim? Porque eu a acho que existe uma visão do mercado, e aqui eu vou trazer a minha visão, que muito provavelmente é uma visão, né, eh, muito enviesada, mas de enxergar que essas pessoas estão fazendo viagens em grupo, na Sim. sua grande maioria. É isso É, a mesmo? Pastora a gente só viaja em grupo, então a Não, ma gente tem uma programação de viagens nacionais e internacionais todas em grupo. Então tem uma hum, média ali de 32 pessoas, 40, e é tudo por adesão. Então a gente lança ali a viagem, começa a divulgar, e aí é por adesão. Então, né, um casal fechou, tem 40 vagas, agora tem 38. Mais três pessoas fecharam, e aí vai até zerar, até esgotar, não tem mais vaga. entendi. Aí tem gente, ah, quero, não tem mais vaga, esgotou, a gente tem outras opções aqui para você, né? Na Pastore, a gente tem também uma agência lá dentro que vende pacotes individuais. Então, alguém às vezes não se enquadra no destino ou na data, e a gente oferece um pacote personalizado, só que aí não é grupo, é individual. Legal. Então, quando é grupo, um diferencial muito grande que a gente tem é o acompanhamento. Toda viagem nossa tem pelo menos uma pessoa acompanhando, o que dá segurança e confiança não só para o cliente que está indo junto, mas para o familiar muitas vezes que fica preocupado, né? Ai, minha mãe vai viajar, não conhece ninguém. A gente deixa super tranquila essa pessoa, falar, ó, vai ter uma pessoa acompanhando, ela vai encontrar o grupo desde o primeiro dia, vai ficar até o último, vai dormir nos hotéis, vai para os passeios, ela vai acompanhar 24 horas, tempo integral e solucionar qualquer tipo de problema que aconteça. Então, a Pastore é uma operadora que costuma. A gente tem como padrão fechar com fornecedores só de altíssima qualidade. Então, hotéis 4, 5 estrelas, as melhores companhias de ônibus, os melhores receptivos de passeio. Então, realmente, o nosso público recebe do bom e do melhor. Então, Uhum. a chance de acontecer alguma coisa errada, e claro, tem essa chance, porque a gente né, são seres humanos, até os fornecedores são, mas a gente mitiga muito o risco, justamente porque a gente sempre fecha com parceiros de alto padrão, assim, né, de alta qualidade. Então, novamente, a gente só viaja em grupo, justamente esse é um outro diferencial para esse público, porque tem o viés da socialização, né? Total. Então, uma mulher, por exemplo, que é viúva, às vezes muito filha, liga pra gente e fala, ó, minha mãe acabou de ficar viúva, infelizmente, a gente tá querendo que ela se enturme, né? Faça novas amizades, a gente viu vocês aqui no Google, não sei o quê. E aí fecha pra mãe, a gente deixa a filha super tranquila, fala que a mãe vai ser super bem cuidada, né? Vai aproveitar, vai fazer amizade. E a gente tá preparado também para as pessoas que estão indo pela primeira vez, porque a gente sabe que estão mais inseguras, não conhecem ninguém, a gente envolve mais essas pessoas, deixam elas mais confortáveis. Então, é muito comum isso acontecer, né? Filho ou filha chamar a gente e a gente deixar esse pessoal super tranquilo pelo padrão que a gente tem aqui dentro. Legal, né, acho que a gente tá acho que a palavra personalização, ela é muito utilizada dentro do setor de turismo, assim, né, mas eu imagino que quando a gente tá falando desse público, né, que você descreveu agora, realmente exige um cuidado, assim, de fato, né, uma perspectiva emocional muito mais intensa e muito mais Sim. profunda, assim, pra você fazer isso, né. E É, aí por favor. é um público muito carinhoso, assim, né? Realmente é muito gostoso trabalhar. Eu falei, tenho 29 anos, dia a dia tô com esse público, aprendo muito, porque, enfim, são várias e várias histórias de vários anos. É, é um público muito bom até de compreender o lado da empresa também, muitas vezes quando é preciso. Hum, Ah, e a gente tá aí sempre buscando melhorar para melhor atender esse público, gerando bastante valor ao pacote também. Outra coisa que a gente estava conversando, a diferença de preço e valor, a gente sempre preza muito pelo custo-benefício, e é uma consequência. O preço, ele acaba ficando maior, quanto mais valor você agrega àquele pacote, que a gente vende sempre pacote completo, né, com todos os serviços já inclusos, aéreo, transporte, passeio, guia, kit lanche e tal. Então, quanto mais valor a gente agrega, melhor para o custo-benefício, melhor para a experiência que aquela pessoa vai ter. A gente vê muito comum, todas as idades, né? Quando prezam muito pelo um preço baixo, acaba sendo aquele barato que sai caro, né? uhum. Sei lá, É putz, perrengue. paguei mais barato, só que aí teve uma conexão de 8 horas, fui comprar uma água no aeroporto, puta, era 10 euros, sabe? Tipo, aí você começa a ficar nervoso, fala, puta, por que eu não paguei aquela diferença? Eu ia ter um conforto tão maior, sabe? Sim. Então a gente preza pelo custo-benefício, o nosso público entende isso, né? Agora, mais a parte que você falou de demandar atenção, segurança, né, saúde, a gente tem em todas as viagens seguro-saúde incluso, né? A gente tem kit primeiros socorros que a gente leva em todas as viagens, ficha médica que todo mundo tem que preencher, Uhum. né, com contatos de emergência, doenças que pode ter, remédio que toma para situação XYZ. Então a gente busca estar sempre preparado para qualquer eventualidade, né?
Legal. Até puxando essa parte da personalização que a gente estava falando antes também, né, como você disse, eh, o processo de digitalização ele é natural para todos os setores do qual a gente está vendo, né. Eu queria que você contasse um pouco como que vou usar a palavra marketing aqui de forma geral, né, mas Uhum. como que você enxerga o processo do marketing para esse público hoje, né? Porque o mercado de turismo passa por essa transição da digitalização, onde a gente vê muitas empresas deixando de ter o ponto físico para atender 100% digital. Uhum. Todas falam de personalização, mas daí, né, quando você está no digital, muitas vezes você não tem esse contato próximo com a Aham. pessoa, você não consegue criar essa afinidade, né? Como que é Aham. esse processo para vocês? Essa parte de, personalizar é muito muito verdade. Tem muitas empresas que estão migrando, assim, até para home office, trabalhando totalmente digital. A gente precisa de um espaço físico justamente pelo público que a gente atende. É um público que, em sua maioria, é um pouco mais desconfiado, e sim com razão, porque a gente vê nos noticiários do dia a dia que é um público mais alvo, assim, de golpista e tudo mais. Então a gente precisa de um espaço físico justamente para atender, para a pessoa ir até lá e ver que a empresa existe, né? Ver que tem um Uhum. endereço físico, né? Que tem estrutura, que tem processos e pessoas lá dentro, e ela fica mais confiável. O marketing, ele é essencial hoje em dia. Até algumas pessoas podem pensar, pô, mas essa galera aí de 50 a mais consome, pô, consome demais, né? Eles estão super presentes, ainda um pouco mais no Facebook hoje em dia, mas migrando bastante para o YouTube e para o Instagram. E a gente tem canal em todas essas redes sociais. Só que a gente tem que adequar um pouquinho a linguagem, materiais, até processos assim de marketing para o público 50 a mais. A gente tem, antes tinha muita agência terceirizada que a gente contratava, que é também um padrão atualmente, só que pela personalização desse público, que dificilmente essas agências terceirizadas têm, eu precisei internalizar isso. Então, hoje eu tenho uma equipe de marketing interna que trabalha lá e 24 horas pensando em personalizar a linguagem, a cultura, os processos, tudo voltado a marketing para esse público específico. A gente ainda tem agências terceirizadas na parte de mídia, criação e tudo mais, mas eu preciso hoje de uma agência não, de um time de marketing lá dentro para enfim, atender às necessidades que esse público tem. Mas eles estão super presentes, assim, tipo, igual um público novo, né? Guardado as devidas proporções, mas Sim. como a gente está falando, o público vai crescer cada vez mais. Então a galera de hoje que tem 40, 30 já domina total. Daqui 10 anos, tipo assim, todo mundo 50 a mais vai dominar, né? A tecnologia, internet, rede social. Total, acho que falar em processo de digitalização daqui a 10 anos vai ser algo meio estranho até, né, não Sim. vai a É. digitação vai Até para esse ter público, sido. a gente falando de digitalização, a gente tem, por exemplo, contrato digital, a ficha médica hoje é digital, a pesquisa de satisfação é digital. Antes era tudo papel, até Uhum. contrato. Contrato, tipo, tinha gente que até a agência entregar o contrato físico. Só que, puta, demanda tempo, demanda dinheiro, ainda mais São Paulo, você pega um trânsito, né, para entregar um contrato. Então a gente tudo digitalizou tudo. E assim, no começo foi um processo até o pessoal se adaptar, mas hoje, assim, cara, um ou outro, assim, tem uma dificuldade, a gente liga para explicar como que funciona para assinar, mas todo mundo se dá muito bem assim com essa digitalização, essa automação dos processos, né? Que legal. É isso, né, acho que isso serve muito para quebrar com o etarismo, assim, né, acho Sim, que grande parte das pessoas é um termo difícil, assim, né, mas muitas pessoas provavelmente, né, acham que o seu público não vai estar na internet, acha que, como você estava falando, né, que eles vão querer só visitar museu aham, e ficar sossegado sem fazer sim. muita coisa. Você não tá na internet hoje, é como se você estivesse numa caverna, né? Então, assim, tipo, você não participa, você não fica sabendo de notícia. Então, esse público também entende. Eles não querem ficar de fora, eles não querem ter esse estereótipo de, tipo, sou 50 a mais, por que eu não posso ter Instagram? Uhum, Tipo, eles têm Instagram, têm conta no Gmail pra consumir YouTube, tem Facebook, tem TikTok, tem tudo, sim. tem tudo. E aí falando, né, em relação da experiência da viagem, assim mesmo, né, que eu acho que é isso que de fato, né, cada vez mais as pessoas têm buscado, que é conseguir, né, buscar o valor mais imaterial do que o valor material, assim. O que que você como são as personas, assim, vai, digamos, da Pastori, assim, Aham. no termo do que elas estão buscando de experiência? É mais ir pra praia, é ir pra Europa, é viagem da América Latina ou, enfim, varia muito? Varia bastante. A gente tem de tudo. Claro que tem as campeãs ali, falando bastante de internacional. Tem as clássicas nunca morrem, né? Então, quais são as clássicas? Principalmente a Europa, que esse público gosta mais de história, né? Estados Unidos já é uma parada muito nova, muito contemporânea, né? Europa Uhum. já tem todo aquele aspecto cultural.
Então, assim, a Itália, Espanha, Portugal, esses lugares assim mais clássicos que nunca morrem ainda são os tops do ranking da pesquisa de satisfação ou de futuras viagens. Mas a gente percebe e a gente está focando bastante na parte de operação na empresa, destinos mais exóticos. Então, por exemplo, meu pai agora ele está com um grupo na Tailândia, depois vai ter Vietnã. Essa viagem foi Tailândia, Vietnã e Dubai, 24 dias. Tá com um grupo Nossa, grande lá, então assim, quase um mês e a galera tá lá curtindo. Então é um pouco mais exótico. Dificilmente você vê público terceira idade indo para Vietnã. A gente vai ter esse ano países nórdicos que eu vou acompanhar, que é Finlândia, Noruega, Dinamarca e Suécia. E ainda tem Estônia lá, um bate-volta. E aí tem a África do Sul que a gente fez ano passado, Patagônia chilena. Então, você vê que são destinos diferentes. Por quê? Porque esse público procura destinos diferentes. Eles também não querem ser, né, entendidos pelo público mais novo, de tipo assim, ah, com certeza é Portugal, é Itália. Não, a galera quer também. A galera vai para Nacional, para Lençóis Maranhenses, a gente vai ter uma viagem sendo para Alter do Chão. Então, nossa. assim, é público, tipo, é o público mais novo que costuma ir para lá. Mas o público da 50 a mais, o que que impede eles a conhecer nada? A galera hoje tem uma mente mais jovial, né? O público 50 a mais. É diferente de alguns anos atrás, de algumas décadas atrás. Então, a gente está cada vez mais operando esses destinos exóticos, saindo um pouco da bolha ali, daqueles mais conhecidos, né? Tipo, cidades históricas de Minas Gerais, né? Tipo, Ouro Preto, Tiradentes, aí a igreja tal. É bem o que um público mais novo pensa que Que o eles público 50 a fariam. mais faria. Mas não, Uhum. tipo, a galera tá aberta para fazer tudo. Tipo, Gramado, que é Sul, Nordeste, Amazonas, Pantanal, fazem tudo, tanto nacional quanto internacional. Estão buscando, tipo, inovação mesmo, assim, sabe? Legal. Nossa, ficar falando disso de viagem dá até uma coceira, assim, com vontade de É, entrar agora online e pegar uma passagem para qualquer lugar. é verdade. É. Um ponto que a gente está falando, né? Imagino que existe já um mercado considerável de concorrência, até das agências mais clássicas que sempre atenderam esse público, assim. Uhum. Mas hoje, quando você olha para esse mercado, assim, qual que é a fotografia que você tira e qual que é o filme que você enxerga para o futuro no sentido de, assim, o que que ainda precisa mudar? O que que as pessoas Uhum. ainda precisam enxergar e mudar nessa relação com o público de 50 a mais e o turismo? O que as empresas É, precisam as ver. empresas. Cara, eu acho que as empresas já estão vendo, principalmente os grandes players aí do mercado, porque tem mais acesso à informação. Então, essas informações que a gente falou aqui, de tipo, ter, né, uma concentração de capital, ter um aumento da população 50 a mais, é um público, assim, potencial, sabe? E quem olhar para esse público hoje, no futuro, provavelmente vai estar nas alturas ali, entendeu? A gente já está há bastante tempo, né, nesse segmento, então. Hoje, como eu te falei, a gente é referência nacional nesse segmento de grupo 50 a mais. Claro que tem outras operadoras que trabalham, mas trabalham também com 50 a mais, mas não é só focado nisso, é focado Uhum, num público geral. sim. Atende jovem, casamento, lua de mel, tudo. Então, acabam não tendo a especialidade que a gente tem, porque atendem todo mundo. E eu acho que as empresas têm que ver realmente o potencial que esse público tem, assim, sabe? Esse público ficou muito tempo sem ser visto, assim, sabe? Tipo, sempre se sentiram marginalizados, tipo, sem Uhum. nenhum produto ou serviço personalizado. Geralmente, assim, no mercado como um todo, o que que você costuma ver de empresa que é especializada nesse público? Uhum. Saúde, sabe? Tipo, farmácia. Assim, tipo, é um assunto legal? Cara, não é legal, você tá mal, né? Pra você tomar um remédio é porque você não tá bem. Então, assim, é uma parada que precisava de algo mais voltado para o lazer, entretenimento, algo que dê prazer A para esse público, experiência entendeu? É, mesmo, né. experiência. Então, esse público meio que esperava isso, né? E quando surge empresas com produtos que deem satisfação, que dá prazer, aí eu acho que a tendência também é esse público fidelizar bastante. Então, é uma questão agora das empresas olharem com outros olhos, né, esse público e enxergarem que pode ser uma mina de ouro aí que não está sendo tão explorada, né? A gente está explorando bastante, mas não só no turismo, mas em outras áreas também. O 50 a mais costuma consumir bastante, né? Sim. É, sem dúvida alguma, eu acho que o mercado como um todo de experiências, né, tem cada vez mais espaço para ser explorado e aí a experiência ela não só tá ligada ao turismo, né, acho que tem Sim, experiência de diversas formas de ser manifestada, assim, né. exato, exatamente. Legal, Rodrigo. Bom, a gente está chegando aqui no final, eu queria saber se você tem, né, queria trazer algum comentário, fazer alguma Aham. pergunta aqui pra gente também. Cara, uma coisa legal que eu gostaria de falar é que a Pastora ela tá em ascensão, né? Então a gente fica na Barra Funda, criou agora uma filial em Santos para atender o público da Baixada, que proporcionalmente Santos, pelo menos é a cidade que
concentra mais pessoas, 50 a mais, então foi uma abertura estratégica dessa filial. A gente vai abrir em breve uma filial no Rio de Janeiro também, porque tem muita gente pedindo pra gente do Rio. A gente vai abrir lá. Hoje nossas saídas são de São Paulo. E ano passado, em setembro, a gente começou a franquear a Pastore, a gente já está com algumas franquias abertas. Esse ano de 2025, realmente a gente começou a divulgar isso. Até então, em 2024, a gente estava em formatação, estava criando a franquia, que é um processo bem complexo. Então, para você que gostou do papo aí, fica o convite também para procurar a gente. A gente tem todos os materiais, tem a questão do investimento inicial, para quem quiser entrar nesse mercado, que é um mercado com várias qualidades. O público tem muitas qualidades, a lucratividade da franquia é boa também, o payback é muito atrativo, entre vários outros indicadores. Fica aí o convite para entrar em contato com a gente, quem sabe fazer parte do sistema de franquia da Pastore. Legal, Rodrigo. Queria te agradecer de novo pela presença, foi um papo muito bom. Acho que poder falar do público 50 a mais realmente quebrando com diversos vieses que a gente sabe que existem no mercado é muito interessante. Sim. E acho que você usou uma palavra aí que é a mina de ouro, né? O pessoal e o mercado tem que ter atenção para esse E público. fideliza, viu? Esse público É isso. fideliza. Se você trata bem esse público, se você realmente, não aquele atendimento padrão, mas o Uhum, atendimento personalizado, que tem muito, você falou bastante de personalização. Tem muita empresa que fala que personaliza, mas não personaliza, é mais da total. boca para fora. Agora, quando você realmente personaliza, aí esse público fideliza e ele é seu, entendeu? Então, claro, é uma troca, né? Sim. Ele compra o seu produto, consome, mas você tem que atender muito bem. Isso é muito mais sobre valor do que preço, né? Que é o que você estava Exatamente. falando. Exatamente. Legal, Rodrigo. Bom, queria agradecer a você de novo, queria agradecer a você que está assistindo a gente. Não esquece de compartilhar, deixar um like. Se quiser fazer algum comentário, alguma pergunta também para o Rodrigo, é só mandar para a gente, que a gente encaminha e continua trocando essa conversa. Muito obrigado. Bom, pessoal, obrigado pelo espaço. Foi um ótimo papo aqui também com o De Galho em Galho. Espero a gente aparecer aqui em outros momentos, outras oportunidades. E é isso aí, brigadão, um abraço. Tchau, tchau.